galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no DFM, no Colégio Dinâmico. Hoje com um episódio especialíssimo de Dia da Mulher, dia 8 de março, com uma convidada, então, muito esperada nesse colégio, a doutora Sabrina. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse, então, para quem não te conhece, mas acredito que a maioria das pessoas saibam quem é você. Mas para os nossos alunos também, que ainda não te conhecem, que precisam conhecer você aqui nessa cidade. Obrigada, Laura, Bárbara, e a todos os ouvintes aí, aos alunos do Colégio Dinâmico. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Já tem tempo que eu quero vir e não consigo. Me chamo Sabrina Rampazzo de Oliveira, sou juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Jataí. Já tenho 6 anos aqui, porém já sou juíza há bastante tempo, há 16 anos. Mas nessa área, desde 2018, deixa eu ver aqui, perdi. Bom, mas já tem um tempinho. Muitos anos. Muitos anos. E tô adorando trabalhar numa área focada. Porque a gente chega na magistratura, a gente é clínico geral. E quando você se especializa, você tem condição de dar um serviço melhor, de estudar mais, de ir a fundo, entender as causas. E venho hoje contribuir com vocês um pouquinho, do meu conhecimento nessa área. Estamos aqui também com a professora Bárbara, então, nova também no colégio. Seja bem-vinda à nossa rádio, à nossa programação. Vocês verão mais ela por aqui, tá? Porque eu vou puxá-la mais vezes. E hoje nós vamos começar tratando de uma pauta, então, importantíssima, que é a violência feminina, a violência doméstica, principalmente. E eu queria, de início, que a gente norteasse, então, essa violência, como essa violência ocorre, quais são os tipos de violência e como que elas se manifestam em todo o contexto social, como que elas atingem as mulheres em sua amplitude maior. Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência, Então, a que todos conhecem, a mais famosa é a violência física, que é tudo aquilo que atinge o corpo da mulher. Não necessariamente vai deixar marcas, porque um tapa, muitas vezes, não vai deixar uma vermelhidão, ou ele vai sumir muito rapidamente. Um puxão de cabelo vai ser uma violência física e, às vezes, não vai deixar marca. Então, deixando marcas ou não, nós temos aquilo que agride o corpo da mulher, é uma violência física. Nós temos a violência psicológica, que é aquilo que vai atingir a autoestima dessa mulher. Então, é muito pouco falada, mas a violência psicológica ela acaba sendo um pano de fundo para que as outras violências aconteçam. Então, é o falar de forma que diminui a mulher. Você não dá conta sem mim, você não vai arrumar um emprego, você não é capaz. É aquela situação em que a mulher se sente vigiada, controlada, humilhada, ridicularizada. E essa violência psicológica, ela vai minando a autoestima da mulher e aí as outras acontecem com muito mais facilidade. E nós temos a violência sexual, que as pessoas sempre estão associando com o estupro, mas não necessariamente seria só o estupro, que é a conjunção carnal, o sexo não consentido. Mas nós temos, por exemplo, situações em que as mulheres são forçadas a ter relações sexuais indesejadas, ou forçadas a ter filhos ou a não ter filhos, forçadas a casar ou a não casar, forçadas a abortar. Tudo isso é violência sexual. Nós tivemos um caso de uma mulher, por exemplo, que ela não queria ter relação sexual e aí ela teve que tirar o absorvente interno para mostrar para o homem para que ele não quisesse. Isso é uma violência sexual, junto com a violência psicológica. Nós temos a violência patrimonial, que é tudo aquilo que vai destruir os bens, o patrimônio, os recursos da mulher. Então, durante uma discussão é extremamente comum o quebrar o celular da mulher, destruir as roupas, queimar as coisas dela, uma quebrar forma de humilhação, Sim. E aí nós tivemos casos de mulheres, por exemplo, que estavam fazendo curso e aí o sujeito vai e queima as apostilas do curso. Isso é violência patrimonial. Quando você retém os documentos dessa mulher ou os documentos do filho dela, por exemplo, para impedir que ela saia ou que ela viaje, isso é também violência patrimonial. Nós temos então a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual e a moral. A violência moral é aquilo que vai atingir a honra da mulher.
Então é quando você diz para essa mulher, por exemplo, que ela é uma ladra, sabendo que ela nada fez. E aí você está difamando, né, essa mulher no ambiente de trabalho ou entre os familiares, dizendo inverdades, dizendo que ela é puta, que ela é vagabunda, dizendo que vai, por exemplo, divulgar fotos íntimas que foram enviadas para essa pessoa em confiança. Isso tudo é violência moral. Então, qualquer um desses tipos de violência, ainda que não estejam previstos na lei como crimes, eles autorizam a mulher a acionar o juizado de violência doméstica, por exemplo, e pedir uma medida protetiva para que essa mulher consiga cessar a violência e afastar esse autor dela. Então, a gente não tem que associar as violências a um tipo penal, a um crime. A violência às vezes acontece, porém, se vai olhar lá no Código Penal, não existe correspondência daquela conduta com o que o legislador entende como crime. Então, nós já tivemos casos, por exemplo, de homens que ficavam filmando. Um homem que filmava a mulher no momento de quase divórcio, antecedendo ali o divórcio, ele filmava ela em todos os cômodos da casa onde ela ia, para ver se ela estava sendo uma boa mulher, no sentido de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. E se você for olhar, às vezes você não vai achar correspondência dessa conduta com nada no Código Penal, mas é violência, né? E aí essa mulher pode procurar o judiciário, pode procurar a delegacia, da mesma forma, noticiar a violência que ela está sofrendo, e ali já sai um pedido de medidas protetivas, mesmo que ela não tenha advogado, ela pode pleitear isso para a justiça, sem precisar de um advogado naquele momento. Então, a medida protetiva ela vem para cessar essas violências. Então, são esses 5 tipos previstos na Lei Maria da Penha. É interessante a gente situar em que contexto a gente se encontra. Eu sempre gosto de trazer o nosso cenário, né? Qual é a estatística? Né? Em que lugar nós estamos? E aí, se a gente for perceber, o Brasil, de um grupo de 83 países, figura em 5º lugar, como o país que mais mata mulheres. Então, nós estamos dizendo que dessa quantidade de países, o Brasil ocupa o 5º lugar. E aí as pessoas sempre perguntam, nossa, mas ocupa o 5º lugar com base nas denúncias? Significa que as mulheres brasileiras denunciam mais? Infelizmente, esse número não vem do sistema de justiça, ele vem do sistema de saúde. Então, toda vez que nós temos um corpo feminino dando entrada no sistema de saúde, nós vamos ter um preenchimento de um formulário que chama SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. E nesse formulário, a pessoa preenche lá vítima, mulher, e morte acidental, natural ou violenta, marca lá violenta, e você divide isso por 100 mil habitantes, e aí você chega ao 5º lugar. Então, nós estamos falando de um país em termos de mortes, então nós não estamos falando de mulheres que denunciaram, nós estamos falando de mulheres mortas. E nós não estamos falando de outras violências, como a lesão corporal, como a ameaça, o estupro, nós estamos falando do feminicídio. Então, o Brasil ocupa a vergonhosa 5ª posição. E aí as pessoas sempre perguntam, mas e Jataí? E eu sempre gosto de trazer Jataí, porque as pessoas pensam que uma cidade de 110 mil habitantes aproximadamente seria uma cidade pacata, né? Mas, infelizmente, não é Jataí ocupa a 82ª posição. Ou seja, está entre as 100 cidades brasileiras. Que mais mata mulheres. Eu achei que seria em Goiás, agora eu fiquei mais chocada ainda. É no país nacional. E aí você pensa, né? Então, assim, pra gente perceber que isso realmente... só de feminicídio, sem contar todos os outros tipos de violência que ocorrem aqui na cidade. No Brasil, nós estamos falando de feminicídio. Em Jataí, nós estamos das violências em geral. Mas para uma cidade muito pequena, é um índice muito alto. E assustador. Né? E aí a gente tem que se atentar às peculiaridades locais pra gente tentar entender, porque não existe um dado que diz por que numa cidade há mais violência do que em outras, mas com certeza o aspecto cultural que vem, né, por trás. E é importante a gente nomear os tipos de violência também, porque nós temos aí um público adolescente, né, muito grande, e a gente vê claramente nessas relações adolescentes acontecendo casos de abuso psicológico, principalmente com as meninas. Nesses relacionamentos aí
início, né, de vida, essa coisa fervorosa e tudo mais, que tudo é justificado pelo passional e onde elas não entendem a dimensão desse abuso, né, dessa violência. Então, é importante a gente entender que desde de uma traição que acontece mínima ali, onde ele vai te manipular e ele vai te fazer sentir culpada, sensibilizar, né, se sentir também. culpado pelaquela ação, é violência. Então a gente precisa fazer com que essas meninas entendam desde novinhas o que são essas violências, como elas ocorrem, e que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, mesmo que mínima, né? Exatamente. Dentro desses relacionamentos. E também as mães dessas meninas fazerem com que elas entendam a dimensão e a gravidade de tudo isso, né? Exato. Porque ocorre desde sempre, a gente vê desde pequenininhas nossas amigas passando por isso, ou nós mesmos dentro de relacionamentos passando e acatando situações assim. Então é grave ver isso acontecer com tanta constância entre as meninas dentro da escola. A gente vê às vezes. Às vezes também eu percebo que as próprias mulheres que não tiveram acesso a essas informações por muito tempo também acharam que era normal, acharam que é do relacionamento. Isso porque vem dessa construção que a mulher ela sempre tem que estar ligada à figura do marido, que ela tem que ser uma boa dona de casa, que ela tem que ser uma boa mãe e que ela tem que ficar exclusivamente naquele espaço. Então, muitas das vezes, a gente ainda percebe que mesmo mulheres que sentem essa violência de forma excepcional, de forma nelas ainda, acabam reproduzindo discursos machistas também. Por quê? Porque elas foram criadas assim, a sociedade ensinaram elas o que elas deveriam fazer. Porque eu acho que a sociedade que delimita, né, o que é ser mulher. Como se portar como mulher, Como se portar, né? O que você não o pode comportamento fazer. previsto. Também para você não ser considerada uma mulher que talvez até mereceria um corretivo, ou uma mulher que não é considerada como uma mulher de direita, uma mulher de bem. Então a gente infelizmente percebe que a nossa herança cultural ainda culpabiliza muitas mulheres. Então por isso que é tão importante a gente fazer ações do tipo para mostrar que, gente, não é assim. Isso daí é algo que a gente precisa desmistificar, justamente porque as mulheres continuam sofrendo e é cada vez mais alto. E quanto mais novas essas meninas, essas crianças irem aprendendo, melhor vai ser até para elas chegarem numa situação delas conseguirem denunciar também, né? E pensar assim, poxa, não é assim que deveria ser, tem algo errado aí. Exato. É importante quando a gente fala dos números, a gente precisa enfatizar. Antes da pandemia do Covid-19, a Organização Mundial de Saúde já tinha dito que a violência doméstica era uma pandemia. E aí nós estamos dizendo o seguinte: ninguém aqui tem nenhuma dificuldade em entender que 1 a cada 3 pessoas, por exemplo, vai ter ou está, por exemplo, com Covid. Na época da pandemia, ninguém tinha a menor dificuldade em entender essa questão de lógica. Mas a gente tem dificuldade em dizer e afirmar, reconhecer que 1 a cada 3 mulheres sofreu ou vai sofrer violência doméstica. Essa é a estatística. Então, é uma pandemia. E aí você tocou no ponto-chave. Por que esses números alarmantes? Qual é a causa disso? Cultural, social, histórica. A violência doméstica ela é multifatorial. Então, nós não vamos combater violência doméstica apenas com leis. Não. Lei não muda a cultura. Como você disse, nós temos uma herança quase genética de séculos em que as mulheres... É a mentalidade. As mulheres não eram sujeitos de direitos, como os negros não eram. As mulheres não tinham direito algum. Há pouco tempo atrás, o CPF da mulher era o CPF do marido. O sobrenome da mulher era o sobrenome do marido. Até há pouco tempo atrás, nas leis, no Código Civil, dizia que o homem era o chefe do casal, o chefe da sociedade conjugal. Estava desse jeito, o chefe, cabeça do casal. Esse termo. O homem ele tinha o direito de administrar os bens dele, os bens da mulher. A mulher era considerada incapaz, civilmente incapaz. O homem, ele tinha a hegemonia. E até hoje a gente vê essa hegemonia masculina em quase todos os espaços. No espaço social, no espaço político, no espaço econômico. Principalmente, né? As mulheres vêm devagar e há poucos anos galgando espaços. Né? Então, isso faz parte de uma mentalidade que ainda
mesmo mudando as leis, ainda nós temos uma cultura que julga as mulheres, quase um apedrejamento virtual, né? Então a mulher, mesmo a gente não tendo no Código Penal uma referência à mulher honesta, porque antes usava-se essa expressão mulher honesta no Código Penal, então estupro só poderia acontecer com a mulher honesta. A mulher que não era honesta jamais sofreria estupro no Código Penal. Então, isso vem de mudanças legais, mas aqui ainda não. Culturalmente ainda não. Culturalmente, o que é essa mulher honesta, que era nomeada pelo Código Penal, então? Exato. Qual é o estereótipo e o conceito que se forma em cima de uma mulher honesta? O que se espera de uma mulher honesta? Né? Exatamente. E aí, o que a gente vê é que a gente precisa desconstruir. A gente construiu ao longo dos anos uma imagem, um papel de homem, como você disse, o que é ser homem e o que é ser mulher. E para a gente desconstruir, só com leis a gente não consegue. A gente precisa da educação, a gente precisa de prevenção. E aí a gente precisa começar a olhar para algumas coisas que a gente vê até hoje com um olhar crítico. E aí nós podemos ir para as letras das músicas. E nós estamos num Goiás onde o sertanejo impere, eu adoro. Não estou falando que eu não gosto, eu gosto, danço e canto. Mas assim, a gente precisa pelo menos ter um olhar e um ouvido crítico de pelo menos escutar e falar, gente... Isso é meio absurdo. E aí a gente vai lá no Henrique Juliano, Vidia de Balada, que diz, vai namorar comigo sim, se reclamar você vai casar também. Oi? E aí você vai lá, volta no tempo. E eu vim acabar com a sua vidinha de balada, ou seja... Magal, se te pego com outro te mato. E aí você vê em outras músicas, é impossível ser feliz sozinho. E aí você vê ainda hoje um ritual do casamento em que a mulher tem que entrar de branco, porque o branco simboliza a pureza, e aí você exige dessa mulher ainda hoje nos rituais uma virgindade, né? E você vê o pai entregando essa mulher pro marido. Isso é muito simbólico. Como se fosse o dono dela, né? Tivesse a posse daquela mulher. Porque era assim. Tô te passando o meu bem. Porque era vem assim. desde da cultura do dote também, né? Do comprar a posse daquela mulher. Exato. E o dono era o pai. O pai podia castigar as filhas. E aí se passa esse poder de castigo pro marido, que pode castigar a mulher e os filhos. Então, assim, essa é a nossa herança. E nós estamos ainda hoje nas músicas, nos rituais, nas propagandas de cerveja, onde as mulheres não estão bebendo a cerveja, as mulheres vêm servindo a cerveja. De shortinho, sem nuas. E aí elas vêm com a bandeja, e aí você nem sabe se ela está servindo, se vem a bandeja ou se vem o corpo junto, ou os dois. Então isso é muito simbólico, né? E até hoje a gente vê nos programas as mulheres seminuas como atrativos. E aí você está dizendo o tempo inteiro a mensagem do corpo daquela mulher não pertence a ela. Não, e aí você vê ao entretenimento. E aí você vê mulheres quando estão numa festa e bebem ou usam uma roupa que as pessoas acham que aquilo ali é um convite para passar a mão, e aí você vê o estupro. E aí você vê uma mulher, como a gente viu há um tempo atrás, em que a mulher bebeu, o amigo põe ela no Uber, um homem põe ela no Uber, ao invés de acompanhar ela até chegar em casa. O Uber deixa ela numa esquina e um outro homem, um terceiro homem vem e estupra. E aí tudo faz parte. Eu tava debatendo até com a minha mãe esses dias do quanto eu tenho medo, por exemplo, quando eu vou em festas e afins, de ir ao banheiro sozinha, por exemplo. A gente tem medo de sair da roda de amigos pra ir ao banheiro. Coisas que homens não têm, eles simplesmente saem, vão ao banheiro e tá tudo bem e voltam. E nós temos esse medo e esse cuidado, e nós temos que ter esses cuidados umas com as outras, por questão de segurança, por questão de sanidade mental até, né? Pra gente não se sentir ameaçada. E o quanto isso é absurdo, a gente se sentir ameaçada em todos os espaços, né? A gente sente como se tivesse uma adaga apontando pro nosso pescoço o tempo todo, onde qualquer ação sozinha, qualquer ação que a gente não tenha ali total confiança no ambiente onde nós estamos inseridas, é arriscado. E coloca a nossa vida em risco. Exato. E aí, os homens não têm esse medo. Não. Se você for caminhar na rua sozinho e você vê um grupo de meninos e tá escuro, você ou vai apertar o passo, ou vai tentar entrar em algum local público e você vai ter medo de passar ali. O rapaz, se ele estiver nessa mesma situação e for passar, ele vai ter medo de um assalto, no máximo. Nenhum homem, quando bebe e cai ali no chão depois de beber demais,
ele vai ter medo de que alguém vai passar a mão no corpo dele e ninguém vai violar. Ninguém, não é o medo que eles têm. Porém, as mulheres, sim. E o que a gente ensina para os meninos desde pequeno? Por isso que eu falo que a gente precisa mudar a forma de educar as crianças. A gente ensina para o menino, quando ele quer fazer o xixi, vai ali no cantinho, e aí ele coloca o órgão genital dele para fora, e ali você está ensinando para aquele menino qualquer espaço é dele. Qualquer espaço ele tem o direito de colocar o órgão genital dele para fora. A menina não. E aí a menina, quando cresce e vai amamentar, por exemplo, quando ela vai amamentar o filho, as pessoas acham absurdo ela colocar o seio para fora amamentando uma criança. Olha a disparidade. E sexualizam essas ações, que é uma ação mínima do ser humano. Exato. Alimentação. E aí você trata de forma diferente. Por isso que no Brasil nós não temos essa segurança em lugar nenhum. Não, e nós não temos paz nem no IML, né? Porque Não. agora saíram os casos de abuso de corpos no IML. E naturalização também. Naturalização Eu acho que é disso. o mais bizarro. É um como se fosse professor natural. de um curso preparatório pra polícia, saiu um vídeo nas redes sociais Sim, dele falando do quanto isso é normal. De que as mulheres chegam no IML e de que eles abusam das mulheres no IML. Exatamente. Então, até mortas. Até mortas. Não tem. Se a gente não avançar na igualdade de gênero, nós não vamos avançar na questão do combate à violência doméstica. Os países que mais têm igualdade de gênero são os países que menos têm violência contra as mulheres. Então, por exemplo, nós temos no topo lá de país com quase 100% de igualdade a Islândia. É um dos países mais seguros. Mulher pode sair à noite, pode sair na rua, pode sair de madrugada, pode sair com vestido curto, nada vai lhe acontecer. Então, A nós segurança precisamos vem evoluir atrelada a na isso. igualdade. Uhum. E nessa igualdade em todos os espaços. As mulheres precisam ocupar os espaços políticos, as mulheres precisam ser reconhecidas nos espaços econômicos, nas grandes empresas, nas diretorias. Então, as mulheres precisam ter seus direitos reconhecidos, de receber o mesmo salário, de tratamento igual, porque aí sim nós não vamos ter esse índice alarmante de violência doméstica. E ainda falando disso, a gente precisa pautar as questões de gênero, raça e classe social dentro de tudo isso. Porque ocupar espaços também está atrelado à classe social. Exatamente. Às vezes as pessoas perguntam, mas lá na violência doméstica nós temos só as mulheres de classe mais baixa? A violência doméstica ela é muito democrática. Justamente porque ela é uma violência de gênero, ela vai atingir todas as mulheres. Ela vai atingir todas as mulheres, independentemente de classe social, independente de raça, todas, independente de credo, independente de religião, independente de costume, todas. Porém, nós não podemos esquecer que, é claro, uma mulher de classe mais baixa, ela vai sofrer uma violência de forma diferente do que eu, por exemplo. Sofro nas audiências uma violência de gênero quando você vai falar e a pessoa começa a interromper sua fala. Isso eu sofro. Mas outro tipo de violência eu não vou sofrer em razão da classe social. Porém, a mulher mais carente, essa é mais vulnerável. Por quê? Porque ela não tem para onde ir. Porque eu preciso preocupar com os meus filhos antes de mim, porque eu não tenho que dar de comida para ele e eu preciso permanecer nesse E relacionamento. a questão dos padrões de segurança também, né? Nós, com os nossos privilégios, temos a opção de não sair de casa e não pegar um transporte público, por exemplo, às 11 horas da noite. Mas as mulheres em situação de vulnerabilidade social não têm essa opção. Exatamente. Elas precisam pegar o transporte público às 11 horas da noite. Não, e às vezes ela não tem dinheiro para o transporte, para fazer a denúncia, para ir na delegacia. E a mulher que está lá na zona rural, muito menos, porque ela não tem transporte. E lá não pega E o transporte telefone. dela depende do marido. Exato, e lá algumas- não pega telefone. Então, assim, é lógico que as mulheres de classe social mais baixa, elas vão ter mais vulnerabilidades, elas estão inseridas em maiores vulnerabilidades, então elas serão atingidas de forma muito mais grave numa situação de violência doméstica. E as mulheres negras, então, são as que mais sofrem a violência doméstica, justamente porque nós temos o gênero e nós temos a raça. E nós não podemos deixar de reconhecer que nós somos uma sociedade machista e racista. O racismo é tanto estrutural quanto institucional também, né? Exato. E aí, partindo dessa premissa, as mulheres negras são as que mais estão sendo mortas, são as que mais sofrem violência doméstica. E aí a gente começa a parar para pensar, por exemplo, de por que a gente vai exigir uma marca
se as mulheres negras dificilmente vão ostentar uma marca diante de uma violência, por conta da cor da pele. Então a gente começa a mudar até a forma como a gente pergunta, como a gente aborda, como a gente investiga um crime de violência doméstica de uma mulher negra justamente pela cor da pele. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que as mulheres negras, elas vão Eu acho que essa questão da marca é o mais simbólico demais dentro da questão de raça. Porque a avaliação no corpo de delito, quando você chega, eles pedem pra ver as marcas. Exato, e ela não vai, às vezes, ter. Às vezes não tem. E é a que mais sofre. O feminicídio de mulheres brancas diminuiu, de mulheres negras aumentou. As mulheres negras sofrem mais violência obstétrica por conta do estereótipo de a mulher negra, ela é mais forte. Que ela não sente dor, né? Até anestesia eu tava vendo, eles não dão. Às vezes nem dão anestesia, uma quantidade bem menor da anestesia que se fosse de uma mulher branca. Porque nós viemos de uma sociedade que escravizou os negros. E essas mulheres, elas, enquanto escravas, elas faziam de tudo. Elas tinham que carregar, elas tinham que transportar, elas tinham que fazer força, elas cuidavam dos bebês das mulheres brancas, elas estavam na cama com os homens, os senhores, né, de escravos, também dando origem ali aos mulatos. Então essas mulheres passaram por privações de todos os níveis. E aí se tem a ideia hoje de que o homem e a mulher negra são mais fortes, né? E por conta dessa ideia, desse estereótipo, essa mulher, quando ela vai num parto, ela é taxada de fresca se ela, por exemplo, pede, porque ela está dizendo que ela está sentindo dor e ela queria mais anestesia. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo que realmente há uma intersecção de classe, né, e de raça, e que a gente não pode deixar de olhar para isso, né? Da mesma forma, os transgêneros, né? As mulheres, as pessoas que não se identificam com aquele sexo e que se identificam com um outro tipo de gênero, nascem do sexo feminino, se identificam com o gênero, né, masculino, vai sofrer mais. Por quê? Porque nós temos preconceito. O Brasil, há 11 anos, é o país que mais mata pessoas transgêneras. Isso até dentro das instituições jurídicas, né? Porque a gente precisa falar que dentro das instituições, das delegacias, as pessoas não estão preparadas muitas vezes para receber esses casos. Não, e nós só temos no estado de Goiás uma delegacia especializada nesse atendimento desse público, né? E é um público que não vai passar dos 30 anos, porque não tem expectativa de vida alta, porque morre antes. Morre das piores formas. Morre das piores formas, morre com paus enfiados nos anos, quer dizer, mortes violentas, simbólicas, que querem corrigir algo que não precisa ser corrigido, porque não tem nada de errado com aquela pessoa. Então, assim, é um preconceito muito grande. A nossa sociedade é preconceituosa. E é claro que isso vai interferir na violência, as pessoas vão sofrer mais violência, sim. Qual que é o papel, então, das instituições legais na hora de acolher e cumprir, dar andamento no cumprimento da lei? Porque isso também é muito falho. Aqui já tá aí também, a gente sabe de casos onde essas denúncias desaparecem ou, enfim, são, né, tratadas de outra maneira. Então, qual é o papel realmente das instituições públicas e como que essas denúncias podem ocorrer de uma maneira mais segura e eficaz? Então, eu sempre falo que as mulheres continuam apanhando mesmo depois que o homem para de bater. Porque elas apanham quando elas vão na delegacia, elas apanham quando a polícia chega, elas apanham quando elas vão numa audiência, a pergunta é totalmente impertinente. Então, a gente precisa rever a forma de atuar nesses casos. E aí vem justamente o preconceito das pessoas que trabalham nesses locais e a falta de capacitação, né? Então a gente precisa e a gente vem capacitando as polícias civil, a polícia militar, a gente vem capacitando os servidores do fórum para que o atendimento a essa mulher seja um atendimento acolhedor, porque ela está acuada, com medo, com vergonha, ela tem muitos motivos para não dar andamento em qualquer denúncia. E aí, se você é o primeiro a não acolher e a descredibilizar a fala dela, ela vai dar um passo atrás, com certeza. Então, a gente precisa justamente, primeiro, dar credibilidade ao que ela diz, né? Sem duvidar, sem perguntar, mas foi isso mesmo? Ou, mas foi só isso? O só dói, né? Então, assim, começar a mudar a forma como a gente olha para ela numa situação, numa ocorrência, né? A polícia militar, de não
julgar, porque essas ocorrências elas são muito difíceis. As piores ocorrências que a polícia atende são essas, porque a mulher ela está numa mistura de sentimentos. Ela tem o medo, vergonha, ela não quer denunciar por medo, mas também porque ele é o pai dos filhos, porque a família está lá em cima dizendo: por que você fez isso? Acabou com a vida. Acabou com a vida dele, vocês têm uma família linda, e ele também fala isso, reforça. Então ela está numa indecisão. E daí joga os filhos nesse... Também, as crianças muitas vezes estão chorando no momento da ocorrência, então é muito difícil para ela ter que decidir naquele momento. Então ela não vai estar calma, ela não vai estar serena. E aí as pessoas precisam parar de julgar. Porque quando você julga, você não acolhe, não tem como. E aí você precisa olhar para aquele cenário, tentar acalmar, tentar dizer que está tudo certo, tentar amparar, sem julgar. Levar essa mulher em segurança para a delegacia, né? Dar credibilidade ao que ela diz. Né? E aí você precisa, naquele momento, amparar, porque a chance também dela recuar, dela pedir uma revogação de medida protetiva é muito grande. Porque a violência doméstica, as pessoas às vezes não sabem, mas ela é um ciclo. Isso caiu no Enem, né? Os alunos do Dinâmico talvez tenham estudado. O ciclo da violência, na verdade, é uma espiral da violência. Porque ela começa assim e ela vai crescendo. Isso quer dizer o quê? Que a violência, além de ser cíclica, à medida que você não rompe o relacionamento, as violências se tornam cada vez mais graves, em intensidade, e aí a chance do feminicídio aumenta muito. Então a gente precisa romper o ciclo de violência, mas a gente precisa entender. E a gente entendendo o ciclo de violência, a gente vai ter que entender que nós temos a fase da tensão, que é quando a mulher sofre pequenas violências, como um xingamento, às vezes um empurrão, ela já vai ficando recuada, ela vai ficando calada, ela vai ficando tensa em casa, ela começa a justificar: mas é porque ele teve um dia estressante, acho que é porque ele bebeu, não devia ter tocado nesse assunto, não devia ter... Se culpa, né? O tempo inteiro. E tentando ali manter a família, porque a gente também aprende pela religião que o casamento, né, até que a morte o separe, e no espiritismo é um karma, né? Enfim. E aí essa mulher ela vai tentando justificar e vai tentando manter aquele núcleo familiar. Nós estamos na fase da tensão. Essa fase da tensão ela vai explodir, vai virar a fase da explosão. As tensões vão acumulando, não depende só dela, ela não vai evitar nada. E esse homem vai explodir. Na fase da explosão vai acontecer uma das 5 violências que a gente mencionou aqui no início. Nessa fase da explosão, se a violência for grave, se atingir os filhos, se um vizinho ligar, se a polícia passar e chegar, aí ela vai denunciar. Nessa hora ela pede a medida protetiva, nessa hora ela denuncia, nessa hora ela tem coragem. Porém, nós vamos ter uma outra fase, que é a fase da lua de mel. E nessa fase da lua de mel vem o pedido de desculpas, o arrependimento, ou me dá mais uma chance. Nós temos uma família linda. Você que me provoca. E aí vem presentes, vem viagens, e essa mulher volta na fase da lua de mel. Nessa fase, ela pede para retirar a medida. Nessa fase, ela volta atrás no depoimento dela e eles reconciliam. A questão é que, como a gente disse, ela é um ciclo. Vai acontecer de novo. A fase da tensão, explosão, lua de mel, tensão, explosão, lua de mel. Até chegarmos no feminicídio. Por que eu gosto de falar isso? Porque as pessoas têm a noção de que o feminicídio é algo que aleatório. A imprensa ela divulga o momento de uma briga dentro do carro, o casal está brigando, o sujeito pega a arma, atira e a mulher morre. Esse é o retrato do feminicídio na mídia. Só que se você for olhar, essa mulher sofreu violências anteriores. Então eu tenho que dizer em todo lugar que eu vou que o feminicídio é uma morte anunciada e ele é evitável. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque 70% das mulheres que morreram sofreram violências anteriores e não fizeram absolutamente nada. Essa é a estatística que nós temos. Então nós precisamos mostrar para as mulheres que, se ela desacreditar, se ela achar que esse homem não é capaz, se ela achar que eu estou no controle, eu consigo. Eu tenho um aparato aqui da minha família, eu posso acionar o advogado para entrar com o divórcio. E ela acha que ela está no controle da situação, e ele é o pai dos meus filhos, eu jamais vou imaginar que ele vai querer fazer algo contra mim. E ela fica ali, sem acionar ninguém. Essa é a mulher que morre, sofrendo várias violências anteriores. Então os feminicídios aconteceram com um ciclo de violência anteriormente. Então a gente precisa falar do ciclo, a gente precisa falar da fase da lua de mel, a gente precisa falar para as meninas e para as mulheres: fiquem atentas, como você disse, aos sinais.
E os sinais, gente, o maior termômetro é você mesma. Como é que eu estou ao lado desse namorado? Como eu me sinto. Eu tô apagada? Eu tô triste? Eu mudo? Ele me gera ansiedade? Eu mudo? Quando eu estou com ele, eu fico diferente. As pessoas me falam que eu fico diferente. Eu fico falo retraída. diferente, Eu me visto diferente, eu fico mais calada. E eu me sinto bem ou eu me sinto mais apagada? Como é que eu sou sem ele? Né? Então, esse termômetro é fundamental. E esses sinais são necessários para a gente perceber, para que a gente... É o sinal amarelo. Para a gente pensar, ixi, e aqui é o vermelho. E aí, acabou. Não vou mais. Porque a gente não consegue mudar o outro tem que mudar por si só, né? E a gente não consegue. Então as mulheres ficam ali tentando, não, mas ele vai mudar, mas é a bebida. A bebida, sim, é um potencializador, mas ela nunca é causa. Porque quando a gente vê num cenário da bebida, quando o homem agride a mulher, eu pergunto para ele, até na audiência, quando eles falam da bebida. Mas nesse dia o senhor agrediu um irmão do senhor? Silêncio. O senhor agrediu algum colega de trabalho que estava lá? Silêncio. O senhor agrediu o chefe do senhor? Ele agride quem? A mulher. Porque a violência é de gênero. A mulher está numa situação de submissão, né, de uma assimetria de poder dentro de casa. Isso a gente vem, né, histórica e social, culturalmente falando. E aí isso ela acaba sofrendo mais. Então não é a bebida. Então a gente precisa desmistificar, né? Não existe justificativa. Não tem nada que justifique uma violência contra a mulher. Não tem traição, né? Adultério não é crime no Código Penal. Até um tempo atrás era. Roupa. A questão é que as mulheres, há pouco tempo atrás, não tinham direito a nada. As mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham vez, as mulheres não eram sujeitos de direitos. Se a gente for olhar nos livros de história, vamos lá. Que mulher se destacou nos livros de história antigamente? É bem pouco. Pouquíssimas. E aí, quando você vai procurar, você acha lá Elizabeth, a louca. Não é? É. Então, gente, será que essas mulheres não existiram? A Ou será louca que porque ela assumiu o trono sem o marido. A questão maior é essa, né? Então, Teve a coragem de assumir um trono sem um casamento. Então, a taxação de louca já vem desde isso. De ela precisava ter uma figura masculina ao seu lado. Então pergunta se as mulheres foram apagadas dos livros de história. A história, ela construiu heróis brancos, masculinos e héteros. Exato. E aí não só, mas os livros, o direito é masculino. Então o direito é como os homens brancos veem as mulheres. É a leitura que a gente faz das normas. E a gente precisa interpretar elas de uma forma diferenciada para a gente não tratar as mulheres, porque elas não foram tratadas nas leis, né, pelos códigos nenhum. Então a gente está avançando aos poucos. Então isso é uma herança muito ruim que nós temos e nós precisamos caminhar, né? Nós precisamos sempre trabalhar em busca dos direitos e em manter os direitos, porque nenhum direito da mulher veio sem luta e nenhum vai permanecer sem luta também. O próprio direito ao voto, né? Não tem nem 100 anos que as mulheres foram concedidas, mas depois de luta, sufragismo, o direito ao voto no Brasil. E o voto mesmo, sendo obrigatório, tanto para as mulheres quanto os homens, foi só na década de 60. Então a gente percebe que mesmo que o voto ele foi permitido para as mulheres, ainda assim não tinha uma igualdade de gênero, porque antes não era obrigatório, igual era para os homens. E aí, se você olhar, quantas mulheres ocupam os espaços de poder? Quantas mulheres governam estados? Quantas mulheres assumem prefeituras? Até mesmo os discursos quando mulheres se candidatam, né? Então, geralmente os discursos para não votar uma mulher são sempre os mesmos. De ela é louca, ela é surtada, ela é maluca. E não uma ação em específica daquela mulher. Então, é sempre associar a loucura, a insanidade, para desmoralizar aquela mulher e o poder que ela tem ali dentro. As meninas, aos 7 anos de idade, elas já não se acham mais inteligentes, elas se acham menos inteligentes que os meninos. Por isso que eu digo que é cultural. As mulheres não acreditam em si mesmas, nos seus potenciais. Então há um reforço o tempo inteiro, em todos os lugares, nas músicas, nas escolas, dentro de casa, na forma como se trata a menina e o menino. E aí isso vai reforçando que o lugar dela é um lugar que não é qualquer lugar.
né? E a gente começa pelos brinquedos. A gente ensina as meninas o tempo inteiro a brincar com as bonecas, com a geladeira, com o fogão. Com E a gente vai Escolinha também, né? A gente mostra para as meninas que o espaço dela é esse aqui, ó. E para os meninos a gente dá a bola e o carrinho, que é isso aqui, o espaço. O público, né? O espaço público e sair. E o espaço muito amplo. E o da menina é esse aqui. Por isso é que a gente vê as meninas em quais espaços? Dando aulas. A gente vê as meninas na medicina, elas vão e até mesmo dando aulas para o ensino infantil. Exato. E Fundamental 1. E aí, a partir do Fundamental 2 e no ensino médio, a gente vê um número muito grande de homens. Tá vendo? Né? E aí esse ensinamento do cuidado, ele vai muito além, ele vai na escolha da profissão. Porque aí a mulher, quando ela cresce e vai para uma medicina, para onde que ela vai? Para pediatria, para geriatria, para dermatologia. Ela não vai para ortopedia. Dificilmente ela vai virar uma neurocirurgiã. Ela vai para funções de cuidado. E aí nós temos as mulheres majoritariamente no curso de enfermagem também, no cuidado. E foram as que mais sofreram. Foi pautado até pelo tema de redação do Enem do ano passado. E foram as que mais sofreram na pandemia. Né? Porque elas eram que estavam à frente, né? Trabalhando na frente no combate à pandemia. Então, as mulheres no direito, para onde elas vão? Trabalhar como juízas no direito de família. A gente quase não vê as mulheres numa vara criminal. Então, assim, isso interfere em tudo. Por isso que eu falo que o gênero, ele antecede o nosso nascimento. Eu sempre dou o exemplo de que uma mulher grávida de gêmeos, uma menina e um menino, antes dessas crianças nascerem, a gente já vai estipular que o quarto da menina é rosa ou lilás. O do menino ele vai ser bege, ele vai ser branco, ele vai ser azul, ele vai ser amarelo. Olha a infinidade de cores. As crianças nascem, as roupas, da mesma forma. A menina tá lá o rosa e o lilás, o menino aquela infinidade de cores. Os brinquedos. Você chega numa loja de brinquedos, você já sabe qual que é a seção feminina. É tudo rosa? Os meninos, uma infinidade de montar, de bloco, de criatividade. Diferença, né? Isso, e aí eles vão crescer, essas crianças vão crescer. O que o pai vai dizer para esse menino quando ele estiver na adolescência? Que ele pode beijar quantas meninas ele quiserem, pegar, ele vai ser o cara. A menina o garanhão. Fecha as pernas, essa roupa, pode tirar essa roupa. E aí a gente vai ensinando que o menino ele tem uma sexualidade extremamente aflorada, né? Uma possibilidade muito grande. A menina é totalmente reprimida. Isso vai sendo incrustado. E a gente vai crescendo também vendo que desenhos. Os meninos assistem desenhos de super-heróis. E aí esses meninos acreditam que eles são super. E isso vai comprometer também a saúde desses homens quando eles crescem, porque esses homens não vão ao médico. E se a gente for olhar nos consultórios médicos, eu falei pra a gente olha quantos homens estão sentados esperando para consultar. Alunas, o quanto nós, desde criança, a gente consome ali histórias de princesas e tudo mais, sim, onde a gente normaliza casos onde ações impróprias do homem acontecem. Até na Branca de Neve, ele beija ela enquanto ela tá desacordada. Exato. A Bela Adormecida também. A Bela e a Fera é nada mais do que síndrome de Estocolmo. Um sequestro. É um sequestro. Então, assim... O que de romântico tem nisso, né? Desde pequenininhas, nós consumimos desenhos e histórias onde mulheres estão inseridas em questões de violência. Uhum. Essa questão das histórias, principalmente de princesas, eu acho que uma das maiores mensagens que traz é que as mulheres, principalmente, elas vão ser felizes quando elas têm o príncipe encantado com elas. E acaba que isso, eu acabo percebendo, refletindo na nossa sociedade atual, é que o tempo inteiro as mulheres, é esperado das mulheres o casamento, a maternidade. Eu, por exemplo, tenho 25 anos. Ninguém me pergunta na minha família ou em algum lugar como tá a minha faculdade. Eu vou fazer um doutorado. Se eu pretendo fazer um mestrado, se eu pretendo fazer um doutorado, se eu estou feliz. Não, todo mundo fala assim, nossa, você ainda não casou, vai ficar pra titia. Uhum. Ou você não pensa em ter filhos ou qualquer coisa assim. Porque as mulheres ainda são atreladas à esfera privada. Onde pra ela ser feliz... Eu sempre quis ser tia. Ela precisa estar ligada à figura de um homem que antes era do pai, agora é a figura do marido, e também ter essa necessidade de ter filhos. Eu acho que essa construção
justamente uma das coisas que corrobora, né, para as mulheres sentirem dificuldade de denunciar também, porque elas podem se sentir até como se elas estivessem falhando, como uma das coisas que sempre falaram para ela. No papel que elas têm dentro da sociedade, de manter um casamento e manter uma família. Como se ela falhasse, quando mesmo ela sofrendo violências de várias formas, a culpa do final do casamento não vai cair sobre ela que tá há anos sofrendo. Quando vai ela cair denuncia, ela tá acabando com a família dela. Isso, é sempre a mulher, mesmo quando ela é vítima, ela é culpada também pela sociedade. Ela nem se percebe vítima. Nem se percebe. A maioria não se percebe. Então a gente precisa conscientizar dos tipos de violência, porque, como você disse, elas foram naturalizadas. Pense você, uma criança vendo os pais dentro de casa, eles brigam, quebra celular, agridem, ele agride ela, e no outro dia eles estão tomando café. O que você está ensinando para essa criança? A criança acha que é ela precisa matar o mal do mundo. Normal. Hitler foi o filho da violência doméstica, de um lar violento. A gente precisa começar a achar que a violência doméstica, ela é transgeracional. E ela vai atingir essas crianças. O menino vai achar que pode, e a menina vai achar que não merece nada além do que a mãe mereceu. Então ela vai achar que ela merece realmente apanhar se ela disse algo que não devia, ou se ela fez algo que não devia. A sociedade corrobora, a cultura corrobora, como você disse, porque aquele lugar, a gente precisa desconstruir os papéis sociais, né? Esses papéis engessam as mulheres e os homens. Porque a mulher, ela não é hoje mais educada, criada para casar e ter filhos. Porque durante muito tempo foi para casar, para ter filhos, para procriar, criar os filhos e educar os filhos. Era só isso. Então, à medida que a mulher vai galgando esses espaços, nós vamos desconstruindo esses papéis. Mas na hora que a mulher desconstrói e assume outros papéis, é quando ela sofre a violência. Então, quando a gente lê as ocorrências policiais, a mulher chega em casa, está amamentando o filho. O marido chega cansado do trabalho, senta no sofá. Eu estou narrando um caso que aconteceu aqui no juizado. Ele chega e fala assim: mulher, cadê a janta? Ela está amamentando. Tá lá, ó, aponta para a cozinha, a janta tá em cima do fogão. Vai lá esquentar para mim. Aí ela fala: tô amamentando. E ela não vai. Ele vai lá e bate nela com o filho no colo. Por quê? Porque ela deixou de atender um papel social ali que foi de servir ao marido. Então, às vezes, pode parecer tosco, pode parecer grosseiro, mas é isso que as mulheres estão. As mulheres sofrem quando elas saem desses papéis. São essas ações. As mulheres, quando separam dos maridos e elas vão pro bar com as amigas e deixam o filho com a babá ou com uma vizinha ou com alguém de confiança, quando o ex passa na porta do bar, ele se acha no direito de descer e desce, vai lá e pergunta: cadê nossos filhos? Por que você não tá com eles? E aí ele vai e agride essa mulher no bar. Por quê? Porque ela não atendeu um papel social que dela se espera, durante muito tempo se esperou, que é de estar em casa cuidando dos filhos. Aquele lugar público no bar com as amigas não é um lugar dela. E esse pai pode estar pagando ou se tiver pagando, né, uma quantidade mínima, um valor mínimo do mínimo, para ajudar a criança na criação, tipo R$200 ou alguma coisa do sentido, e acaba achando que aquilo ali ele tá sustentando a mulher, tá sustentando saídas dessa mulher, sustentando filhos, os machos. Como se R$200 fizesse hoje em dia, por exemplo, uma compra no supermercado, uma compra com todos os itens essenciais. Não compra nem de uma semana. É porque o homem sempre esteve no controle e ele quer continuar no controle. Então eu quero continuar controlando com o que ela gasta. Eu quero continuar controlando a quantidade que ela vai ter. Ela vai ter que continuar pedindo para mim quando ela precisar comprar um remédio porque o dinheiro não deu. Percebe como ele ainda quer continuar nessa assimetria de poder e nessa situação de controle de poder? Mesmo quando ele separa, né, ela fica ali na prateleira e é como se ele quisesse acionar ela toda vez que ele quisesse. Ela ainda é minha. E essa expressão aparece muito nas ocorrências. Se não for minha, não será de mais ninguém. Essa frase é muito falada pelos homens quando eles terminam os relacionamentos, e aquela sensação de posse, de propriedade sobre aquela mulher. Eles usam essa fala pra ameaçar, né? Pra falar que vão fazer algo àquela vítima, justamente. E pra dizer que é dela. Pra dizer que ela ainda pertence a ele, né? Agora, só pra gente chegar no fim do nosso papo, como escola, como educadoras, qual é o nosso papel dentro de sala de aula, dentro de sociedade e dentro do âmbito familiar também, na hora de educar esses meninos para romper, então, com essas questões de gênero, de hierarquia, e nosso papel social também em pequenas ações do dia a dia.
Eu acho que a gente precisa primeiro tomar consciência que somos machistas, né? E quando a gente fala em machismo, não é só homem, é a sociedade inteira. Eu, você, Mulheres. todos racistas. A gente partindo dessa premissa, a gente começa a ser mais autocrítico com tudo, com a fala, com o que a gente escuta, com o que o outro vai falar e a gente vai repreender. E aí com os nossos filhos também e com os alunos aqui na escola. Então assim, a gente cresceu, eu cresci, fila de menina e de menino, fila de criança. Por que tem que ser brinquedo de menina e de menino e não brinquedo de criança? Cores, o mundo da criança é colorido, não tem que ter essa distinção de cor. Né? Esse preconceito está em nós e a gente acaba reproduzindo nas crianças. Se o menino chora, a primeira coisa que alguém fala, e principalmente o homem, talvez até a mãe, Homem não chora. engole o choro, homem não chora, você não é homem não. Gente, a primeira manifestação de vida de um bebê é o choro. E você está dizendo para aquela criança que ela tem que engolir. E quando ele crescer, ele não vai pôr para fora. E ele vai engolir todos os sentimentos. Ele vai dele. engolir, pôr pra dentro os sentimentos e quando ele explodir, porque ninguém é de ferro, embora o homem ache que ele é super, porque ele assistiu e foi criado com esses desenhos, ele acha que ele não precisa de ajuda, ele acha que não precisa falar nada pra ninguém. E aí ele vai explodir. E nessa explosão ele vai usar o que ele aprendeu também nas brincadeiras dentro do colégio, que é a força. Quando ele vai brigar com o menininho, brigar por um brinquedo, ele usa a força. A violência é muito naturalizada para os homens. Isso, e aí acredito que a gente precisa, enquanto educadores, por exemplo, numa situação de conflito, não permitir e falar para conversar. Estimular a conversa, estimular a falar dos sentimentos, né? Porque aí ele vai saber lidar com uma outra resposta que não a violência, em outras situações. A gente precisa, enquanto professores, extrair as mulheres nos livros de história. A gente precisa trazer exemplos de mulheres na ciência, na matemática, na física, porque aí a gente começa a dizer para as meninas, vocês podem estar nesse lugar. Né? Então a gente precisa, enquanto professor, trazer essas mulheres. A gente precisa aumentar os espaços das meninas, porque a gente costuma deixar os meninos jogando bola e as meninas ficam brincando aqui. Não, vamos dividir o espaço da quadra, esse espaço é de vocês, esse espaço é das meninas, ainda que elas não usem. Isso é uma delimitação. A gente precisa talvez mostrar para os meninos que o lugar dele tirar o órgão genital dele é no banheiro, como acontece com as meninas. Isso vai exigir uma mudança de comportamento nosso, enquanto professores, enquanto pais, mas a gente só vai mudar a cultura mudando a nossa forma de olhar, a nossa forma de agir. As leis por si só elas vão punir depois que a violência aconteceu. Então a sensação que eu tenho enquanto juíza é de impotência, porque eu só atuo depois que a violência aconteceu. E isso é muito triste, né? A gente precisa atuar preventivamente, e aí preventivamente não tem outra forma a não ser pela educação, seja nas escolas, seja dentro de casa, enquanto pais e filhos. E conscientizar as meninas também do papel que elas têm na hora de encerrar esses ciclos e de cortar, então, esses atos de violência. Porque eu acho que o que mais ocorre com as nossas adolescentes, principalmente dentro do colégio, é ver casos de abuso psicológico, violência moral e tudo mais dos meninos com elas, diminuindo elas dentro de questões cotidianas e elas aceitando isso. E também mostrar que elas não precisam estar ligadas a imagens masculinas, que elas podem ser felizes sozinhas, que elas podem construir sozinhas, que ao invés de elas preocuparem apenas com o casamento, com o namoro, preocupar com a sua educação, preocupar com seus estudos, preocupar com si mesma, tirar essa ligação que nós mulheres temos sempre que estar ligadas a figuras masculinas. Nós não precisamos... A ideia de felicidade está muito atrelada a isso também, né? Eles só classificam uma mulher como feliz e realizada quando ela tem uma família constituída e o emprego, então, fica em segundo plano. Exato. Né? Uma mulher que foca só no trabalho, que vive só de trabalho, ela não tá feliz. É uma mulher amargurada. E a gente precisa desmistificar isso e encorajar as meninas, né, a serem felizes, independentemente se elas estão com X ou Y ou sem ninguém, né? E aí é isso, e encorajá-las a denunciar, separar quando o relacionamento está sendo algo que está lhe prejudicando, né? Apontar, e aí eu falo com os homens, né? A gente costuma ouvir muitas falas dos meninos e os colegas calados, né? Os meninos começarem a ter uma postura, não, cara, não fala isso não. Como assim? Os próprios homens. E essa aceitação, essa cumplicidade masculina, ela não pode existir numa situação de crime.
Até que ponto você é cúmplice, né? Existe uma diferença, eu falo muito para as mães dos homens ali, a senhora é mãe ou a senhora é cúmplice, né? E os homens da mesma forma, os amigos. A gente tem que saber separar, pô, cara, isso eu não aceito. A gente tem muito uma questão de, tipo assim, os homens não vão estar ao lado do amigo quando ele cometeu um crime contra outro homem. Mas a partir do momento que ele agride a namorada, aí ele é meu parceiro, eu não posso ficar contra ele. Exato, e a cumplicidade é tanta Ele que não é esse cara ruim. se a menina fala não, muitas vezes ele vai insistir. Mas se tiver alguém do lado e falar, pô, cara, ela tem namorado, ele sai na hora. O respeito é com outro homem, não é com o não que ela disse. Então a gente precisa realmente trazer esse olhar e essa luz pro mundo masculino também. Na verdade, eu sempre falo que quando eu falo de violência doméstica, eu preciso falar com os homens, não é com as mulheres. Falar com a mulher é pedir para ela denunciar. Se ela vai denunciar, a violência já aconteceu. Eu preciso falar com quem está praticando. E, infelizmente, nem sempre um homem, mas quase sempre um homem. Quase sempre um homem. Então, só pra gente fechar o bate-papo de hoje, os canais de denúncia, como que essas denúncias estão disponíveis até para que as mulheres tenham acesso a isso. E como buscar, então, esse caminho para a parte jurídica também. Então, se a violência está acontecendo, 190, Polícia Militar, né? Comigo ou com o vizinho. Porque quando a gente deixa, quando a gente se silencia, quando a gente se omite, a gente reforça aquele comportamento. A gente se torna cúmplice também, né? Exatamente. Então, assim, denuncie, ligue no 190, busque ajuda. Se a violência não está acontecendo, mas ela aconteceu, vá à delegacia, e aí nós temos a delegacia especializada de atendimento à mulher aqui em Jataí, e nós temos a delegacia geral, nós temos 2. A mulher escolhe qual ela quiser, e vai lá, faz um pedido de medida protetiva, não precisa de advogado, não precisa levar as provas, porque a quem compete investigar é o delegado, e ela não precisa sair carregando um monte de prova, e como a gente disse, muitas vezes elas não vão ostentar as marcas somem, às vezes nem existem. Então essa mulher pode procurar as delegacias, temos 2 aqui, podem procurar o judiciário, que é o Juizado de Violência Doméstica no Fórum, aqui de Jataí, que vai funcionar de segunda a sexta, no período da tarde ela pode procurar a gente também, lá ela faz o pedido de medida protetiva, lá ela também pode denunciar um caso de violência. E aí a gente tem também o WhatsApp do juizado, que é o 99311-1518, que também funciona através de uma conciliadora nossa que atende as ligações. Temos um serviço de psicologia ali no juizado também, que atendem as mulheres, fortalecem elas emocionalmente e também trabalham com os homens autores de violência, responsabilizando, refletindo com eles sobre as próprias condutas. Nós temos um trabalho bastante amplo ali, não só punitivo, mas pedagógico. Então, não deixem de denunciar, não se calem. As mulheres que silenciaram, as mulheres que ficaram congeladas pelo medo, essas são as que estão preenchendo as estatísticas dos feminicídios hoje. Estão colocando o Brasil no ranking que ele está, né? Exato. Então, acho que o mais viável é encaminhar essas denúncias realmente para se proteger e manter a própria vida. Exato. Então é isso, muito obrigada pela sua presença. Foi muito importante ter você aqui, principalmente nessa data. Enriquecedor ter sua presença. Queria muito que você viesse, né? Então, fico muito grata por você ter aceitado o convite. Muito honrada por você estar aqui conosco. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, por assistir o episódio. Até a próxima. Até. Tchau.